Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco agora e permaneça para sempre. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Invoquemos agora o Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora para que, abrindo o nosso coração, tu entres dentro dele e faças a tua morada, para que bem perto de nós possamos sentir a tua luz, possamos sentir a tua sabedoria, a tua iluminação, para que nós caminhemos em direção à mais perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos em nossa vida, porque precisamos que tu nos ensines todas as coisas. Nada sabemos, nada temos de concreto em nossa vida, se não for com a tua presença, se não for com a tua sabedoria. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, sê lâmpada para os nossos pés, sê luz para os nossos caminhos, guia-nos com os teus próprios olhos, ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus, todas as coisas, para que possamos chegar bem perto da vida ideal, perfeita e agradável que Deus quer para cada um de nós. Se creem, digam amém, digam glória a Deus. Digamos todos juntos agora: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa. Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E disse mais, que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no seu nome, ele estaria no meio delas. Assim, quando nós declaramos que estamos reunidos em nome de Jesus, ele está em nosso meio, ele está conosco agora. Aproveitemos esses instantes da presença de Cristo em nossa vida para confessarmos a ele os nossos erros e os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos a ti os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. No momento em que nós confessamos isso a Cristo, nós, em toda a humildade, começamos a nossa reconciliação com Deus. A confissão é necessária, porque embora Deus conheça toda a nossa vida, Deus saiba de todos os nossos pecados, ele quer o nosso gesto de humildade, para que através dele nós nos prostremos à sua presença e confessemos as nossas faltas. E uma vez confessadas as nossas faltas, declaremos ao Senhor o nosso arrependimento. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos de todos os nossos pecados e te pedimos forças para não pecarmos mais. No momento em que a gente se arrepende e que a gente faz o firme propósito de não mais pecar, nós nos aproximamos cada vez mais da reconciliação com Deus. E agora só nos falta pedir perdão. Todos digam comigo: Senhor Jesus, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, risca, Senhor, toda a nossa culpa e nos leva à salvação. Nesse momento nós somos perdoados dos nossos pecados. É importante que a gente aceite esse perdão de Cristo. É importante que a gente tenha consciência desse perdão de Cristo. É importante que a gente tenha certeza desse perdão de Cristo em nossa vida. Agora recebamos o Senhor Jesus em nossa vida. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, e te declaramos o Filho de Deus vivo. Nesse momento em que a gente recebe Jesus em nossa vida, nós somos inscritos também no livro da vida, e neste momento ele nos confessa diante do Pai, e nesse momento também nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. É a melhor situação que nós temos, é esta: perdoado dos nossos pecados, inscritos no livro da vida, reconhecendo Jesus como nosso Salvador e Redentor, confessados por ele junto ao Pai, e o que é melhor, no momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, por reconhecermos Jesus também como Filho de Deus. Se creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Nós iniciamos ontem uma meditação sobre o tema: não desista
resista. Temos por foco a renúncia do Papa Bento XVI, que alguns têm como um gesto abnegado de humildade e de renúncia ao poder. E a nossa tese que nós defendemos e que nós ontem falamos largamente é de que é um ato de covardia, é um ato de julgar o pano, é um ato de entregar a rapadura, é um ato de desistência que não se justifica. E trago aqui, para provar isto, um artigo que saiu hoje no Diário do Comércio, em que esse articulista, que é exatamente Edson Luiz Samper, que é teólogo, que é professor de Direito Canônico na Universidade do Vaticano e é professor da Escola Dominicana de Teologia, portanto, uma alta personalidade no mundo teológico. Ele diz assim: um raio atingiu a Igreja Católica. E ele, quando começa a dizer da renúncia do Papa Bento XVI, ele diz: olha, eu não tenho condições de discutir o caráter jurídico, o caráter canônico da sua desistência, porque está dentro das normas da Igreja Católica. Só que eu, como católico, diz ele, olha o que ele diz aqui: quando soube da renúncia, perdi o chão. Sua Santidade disse não possamos, não podemos, que parece igualmente comunicar não volumos, não queremos, que também se confunde com não devemos, não devemos. Aturdido, perguntei a mim mesmo: quem confirmará os católicos e cristãos na fé em Jesus Cristo? Se o Espírito Santo incumbiu este bispo Tedesco de fazê-lo, e ele não será mais nosso Pedro contemporâneo, estamos literalmente num barco à deriva, diz ele, católico, professor de teologia, dentro do Vaticano. O que deve ser feito? Estou cônscio, diz ele, de que graças às promessas de Jesus, a igreja é indefectível e antes da Páscoa provavelmente será empossado um novo timoneiro. Contudo, permanece a pergunta que, creio eu, dilacera a alma de todos os católicos. Olha o que ele diz aqui: por que renunciar? Em que pesem os motivos alegados por Bento XVI? O diabo, pai da mentira, pode soprar uma resposta ou interpretação macabra. Se o vigário de Cristo renunciou ao encargo de confirmar os cristãos na fé, então qualquer católico pode renunciar ao encargo de nadar contra as vagas procelosas da modernidade e assim deixar de lado o exigente projeto do Evangelho. Eis a tentação. Não se trata apenas de dizer que Bento XVI deu um exemplo de desapego ao poder. Isto é verdade. Entretanto, temos de compreender que o poder na igreja passa longe das regalias e das vaidades. Cuida-se de um munus, de uma obrigação de proporções gigantescas, um poder, um serviço muito bem expresso no adágio que tem acompanhado todos os papas nas últimas décadas: servo dos servos de Deus. Este católico, teólogo, professor no Vaticano, professor da faculdade dominicana, ele está completamente aturdido. Ele disse: o Papa, que é o timoneiro, que é o guia, que é aquele que está incumbido como vigário de Cristo, de levar o Evangelho à frente, se ele renuncia, se ele corre, se ele foge, qual é a obrigação então do católico? De remar, de lutar? O católico será levado agora a desanimar também, a correr também, a fugir também? Porque quando o pastor foge, as ovelhas demandam.
Jesus, olhando uma vez o povo, disse que via aquelas ovelhas completamente desgarradas, como se não tivera pastor. Esta corrida, esta fuga do chefe da Igreja Católica é sintomática. E é preciso que a gente alerte o povo católico de uma coisa. Esse teólogo diz aqui uma palavra que, coitado, ele não atinou ainda com a coisa. Ele diz assim: estou cônscio de que, graças à promessa de Jesus, a igreja é indefectível. Ou seja, ele se baseia aqui naquela expressão que Jesus disse: sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o povo católico, é preciso que você distingua a igreja de Jesus da igreja de Pedro, a igreja de Jesus da igreja do Papa, a igreja de Jesus daquela igreja católica que simplesmente se degenerou no tempo e saiu do Evangelho e saiu das determinações de Cristo. Por isso, esta igreja católica não é a igreja de Cristo. Preste bem atenção. Ontem eu disse que a igreja católica diz que nós, os evangélicos, fomos um dia protestantes e saímos da igreja católica. Não é esta a verdade. Nós, os evangélicos, permanecemos na linha apostólica da igreja de Cristo. Os católicos é que num determinado momento falaram: nós não queremos mais ficar na igreja de Cristo, nós vamos fundar a igreja católica, a igreja romana, e saíram da igreja de Cristo. Preste bem atenção, evangélico, no que eu estou dizendo. Isso é muito importante. É uma visão nova da nossa igreja, é uma visão nova da igreja de Cristo. Enquanto você aceitar o epíteto de que você um dia saiu da igreja católica, um dia você saiu da igreja verdadeira, isso não é verdade. A verdade é que nós, os evangélicos, estamos na igreja de Cristo, aquela igreja apostólica que um dia Cristo fundou. E essa igreja apostólica permanece seguindo a Cristo. Esta igreja apostólica que segue a Cristo, esta jamais será destruída, que jamais a porta do inferno baterá contra ela. Mas aquela igreja que um dia foi apostólica, que um dia foi de Cristo, mas de repente no meio do caminho virou católica, virou romana, virou mariana, virou de todos os santos, que não é mais a igreja de Cristo, que não tem Cristo como cabeça, segundo ela mesma confessa nos cânones romanos, nos cânones do Vaticano, Papa é a cabeça da igreja. Portanto, não é Cristo que está dizendo assim: eu sou o fundador, eu sou o cabeça da igreja, diz Cristo. Paulo cansa de dizer que Cristo é o cabeça da igreja. E esta igreja que hoje está passando por essa crise, que é a igreja católica romana, que não é a igreja de Cristo, ela não é mais de Cristo. Ela é a igreja mariana, ela é a igreja de todos os santos, ela é a igreja de todas as razões, menos a igreja de Cristo. E esta, a porta do inferno, vai prevalecer contra ela mesma. Está dizendo em Apocalipse que essa Babilônia que eles estão montando, ela será destruída, totalmente destruída. Está lá no capítulo 18 do Apocalipse. Foi destruída a Babilônia dos demônios. Então vejam bem esse teólogo aqui. Ele tem a visão da igreja de Cristo e essa jamais será destruída. Mas o coitado não sabe ainda que a igreja que ele subscreve, que a igreja onde ele vai, que a igreja da qual ele é professor, não é mais a igreja de Cristo. É a igreja de todos os santos, é a igreja de Maria, é a igreja do Papa, é a igreja de Pedro. E ele diz assim, que daqui um pouco será eleito de novo o timoreiro da barca de Pedro. Aí é que está o problema grave que o evangélico que está me ouvindo agora tem de colocar na sua cabeça. Existem duas barcas que nós temos de examinar. Uma é a barca timoneada por Cristo. Ele é o dono da barca. Ele é aquele que dirige a barca. E nesta barca estamos nós, os evangélicos. Continuamos nós, os evangélicos. Estamos nós, os apostólicos. Agora existe a barca de Pedro. Uma outra barca que apareceu no caminho e que foi dada para Pedro dirigir. Um pescador. Um homem que até a véspera da morte de Cristo não estava convertido ainda a Cristo. Um homem que negou Cristo 3 vezes.
O homem a quem Cristo disse: você, Pedro, arreda de mim, Satanás, porque você é pedra de tropeço. Você não é pedra fundamental de igreja nenhuma, não. Mas essa igreja que não é a igreja de Cristo, que é a igreja católica, apostólica, romana, mariana, de todos os santos, esta igreja diz que a base fundamental, a pedra fundamental dessa igreja deles é Pedro. Esta vai ser destruída sim. Porque não tem Pedro, não tem Paulo, não tem santo algum, não tem Maria nenhuma que consiga segurar da garra dos demônios a igreja que eles estão fundando, a igreja que eles tiraram da igreja verdadeira de Cristo. Eles é que saíram da igreja verdadeira de Cristo. Daqui a 30 dias, esta barca de Pedro vai ter um novo timoneiro, um novo Pedro revivido, um novo Pedro que negou Cristo uma vez, um novo Pedro que acabou correndo agora aqui dos problemas da igreja, um novo Pedro chamado Bento XVI que correu, que largou a toalha, que largou tudo, que foi embora, que deixou os católicos esbaforidos, sem saber o que fazer. Essa barca vai ter um novo timoneiro. E a ver do que diz a imprensa, o próximo Pedro, o próximo timoneiro dessa igreja, será bem pior do que os antecessores. Vou repetir aqui o que disse aqui ontem um jornalista. Está aqui. Um jornalista não, um articulista. Laura Greenhalgh. Olha o que ela diz aqui. A Cúria Romana é uma fogueira de vaidades, administrada por todos aqueles celibatários não integrados ao mundo, à realidade. Brigam até pela proximidade física do Papa, para ver quem fica mais perto dele. Coisas assim. Acho tudo isso um horror. O colégio de cardeais hoje é formado majoritariamente por conservadores, e o que se vê lá dentro é a ausência de mentes brilhantes e proféticas. Eu quero dizer para você, meu amigo, que mente brilhante e mente profética não é mente humana, é mente dirigida pelo Espírito Santo, é mente tomada de força do Espírito Santo. E aqui diz o articulista secundado por Leonard Boff, diz que lá não existe mente brilhante e nem profética. Na média, diz eles, são despreparados e preguiçosos. Talvez votem na linha da continuidade, até para não ter o trabalho de enfrentar a mudança. Vejam bem, que coisa interessante. Então, da onde vai surgir o próximo Papa? Vai surgir desse colégio de cardeais, que a imprensa diz que são despreparados, que não têm mentes brilhantes, que não têm mentes proféticas, que são preguiçosos, que são atrasados, que são comodistas, que não querem nada com a coisa, e que provavelmente são galos corridos, como foi este Papa que está aqui. Então esta é a situação desta igreja, repito, que não é de Cristo. Eu até não sei porque eu me importo tanto com essa igreja. Eu importo não é pela igreja, que ela se lasque. Eu me importo são com os católicos que estão iludidos, que estão sendo levados, conduzidos pela barca de Pedro, que esta barca de Pedro vai para o inferno. Essa barca de Pedro não chega a Jesus. Essa barca de Pedro não tem condições de chegar a Jesus, porque a barca única que vai nos levar ao Pai, que não vai nos levar ao céu, é a barca de Jesus. Essa barca de Pedro só tem um destino, é o inferno, é a procela, é a tempestade, é despedaçar-se no mar. E todos os meus irmãos católicos, é para eles que eu falo, é para eles que eu digo, com todo o amor, com toda a devoção, com todo o carinho, abandonem o barco de Pedro e entrem no barco de Cristo, ainda em tempo de se salvarem, ainda em tempo de chegarem ao Pai, porque o único que leva ao Pai é o Senhor Jesus, mais ninguém. Curioso a gente ressaltar que o Papa desistiu num consistório em que ele estava beatificando, santificando e declarando santo cerca de 2.000 pessoas. O tal do cardeal que é o dono da intriga toda, que é este aqui, é o dono de toda a intriga, este cardeal aqui,
Ele tinha acabado de ler a lista dos novos santos. Agora eu pergunto, o Papa está declarando santo. Santo Antônio, São Joaquim, São Manuel, São Felisbrino, São não sei o que, São não sei o que, São não sei da onde, São não sei das quantas. Está declarando que eles devem ir por altar, devem ser cultuados, devem ser venerados e são intercessores do nosso povo diante de Deus. E ele está declarando mais 2.000, outro dia ele declarou 1.800, dessa vez declarou mais 2.000. Será que esse Papa que está fazendo isso, está declarando isso, que está enganando o povo católico? Será que ele não teve um minuto de lucidez na crença dele, na fé dele, de dizer, já que eu estou passando esse problema, por que não vou recorrer agora a esses 2.000 santos que eu estou colocando nos céus? Afinal, se isto é verdade, afinal, se isto é correto, se isto é certo, nada mais justo que ele se volte para aqueles 2.000 santos e diga, lembre-se de mim, hein? Eu botei vocês aí no céu, agora por favor, vocês me ajudem. Agora eu estou passando um monte de problema aqui. Eu estou botando vocês no céu para me ajudarem. Ele mesmo não acredita no que está fazendo, gente. Ele mesmo não acredita no que está fazendo. Está fazendo uma idolatria. Está sendo amaldiçoado por Deus, como diz a Bíblia. Maldito o homem que cria ídolos. Está escrito na Bíblia Católica. Está escrito na Bíblia Católica. Eles já estão declarando vocês santos, estão botando vocês no céu, mas eu vou correr, viu? Vou correr porque nem eu acredito que vocês possam fazer alguma coisa por mim. Preste atenção uma coisa dessa. É esta a teologia da Igreja Católica. É esse o ensino da Igreja Católica, enganando uma multidão de católicos, enganando uma multidão de gente pelo mundo, que fica atrás desses papas, fica atrás dessa cúria romana, fica atrás dessa coisa horrível. Pegue aqui a revista, pega aqui, a revista Veja, olha o que diz aqui, rede de intrigas no Vaticano. Gente, lá ninguém entende ninguém, é luta por poder, e não é lutinha sagrada não, ó, vou orar por você, não, eu vou te destruir, eu vou te esmagar. Aqui tem uma frase que diz assim, que esse homem aqui é triturador de papas, esse aqui, olha, triturador de papas, aqui ó, a revista diz aqui ó, o cardeal Ângelo Bagnasco, presidente da Conferência Episcopal Latina e a Conferência Episcopal Italiana, é aliado de Bertone na máquina burocrática de esmagar pontífices. Então o Vaticano não respeita nem os seus papas, não respeita nem aquele que ele diz que é sucessor de Pedro, não respeita nem aquele que ele diz que é vigário de Cristo aqui na terra. Ou seja, está no lugar de Cristo aqui na terra. Não respeita. E o povo católico está indo atrás disso tudo. E esse Papa corre na hora que ele declara nos céus 2.000 santos novos. Outro dia mais 1.800. Ninguém tem neste mundo uma rede protetora tão ampla e tão grande como tem esse Papa Bento XVI nos seus decretos de santificação, de beatificação. E mesmo assim ele correu. Não teve santo que viesse ao auxílio dele. Não teve santo que ajudasse. O outro era todo de Maria. Não teve nada que o livrasse de uma morte triste, de uma morte feia, de uma morte doente, de uma morte que acabou ele vivo, de uma morte sem nenhuma glorificação. Este nem esperou, correu antes. Cadê a santaiada deles? Cadê a santaiada deles? É preciso que a gente conheça a Bíblia. A Bíblia diz assim, que aquele que fabrica ídolo é maldito, é amaldiçoado, é abominação. E diz que os flagelos, está escrito aqui, a última frase da Bíblia, diz aqui, se alguém fizer qualquer coisa com acréscimo aqui, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então aquele que acrescentar alguma coisa na Bíblia, ó, esse cara é santo, você pode pedir para ele, você pode se botar ele no altar. Botar no altar quando Deus mandou destruir os altares todos, gente. Deus mandou quebrar todos os altares, Deus mandou quebrar todas as imagens, Deus mandou quebrar todos os ídolos. E o Papa decreta, ó, essa turma aqui,
Dessa vez eu estou botando só 2.000 lá. 2.000. É santo. Pode fazer a imagem dele. Pode botar a imagem no altar. E a Bíblia diz que não pode. Ele diz que pode. A Bíblia diz que não pode, que é amaldiçoado, é abominação. Não, pode. E vocês podem se dirigir a eles e pedir a eles. A Bíblia diz que conversar com um morto é abominação. É necromancia. É coisa de maldição. E ele diz, não pode, vocês devem fazer. Mas ele mesmo não teve crença, não teve fé, não teve coragem de pedir aqueles 2.000 que ele acabava de colocar nos céus. Era a hora dele pedir, vocês têm uma coisa, vou botar vocês aí, viu? Mas vocês vêm aqui me ajudar, eu estou passando por um monte de problema aqui, preciso de vocês. Olha, se fosse verdade isso, esses 2.000 exércitos que ele colocou lá no céu, teria de vir em socorro dele. Agora, essa mentira ele pregou para o povo. E nessa altura o mundo inteiro está cheio de imagens, de altar, de igreja, colocando essa santaiada toda, que não ouve, que não sabe de coisa nenhuma, para o povo cometer abominação. Eu me lembro aqui uma coisa interessante. Abraão, antes de ser santificado, ele morava com o pai dele, Cora. E o pai dele era fabricante de ídolos. O que está escrito na Escritura Sagrada? Abraão, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, sai desse fabricante de ídolo, sai dessa casa onde tem ídolo, vai embora que eu vou te abençoar. Agora a igreja católica diz, não, enche a sua casa de ídolo, constrói altar na sua casa, coloca imagem, faça conversa com o morto, que você vai ser abençoado. E a maldição está aí. E o catolicismo, gente, eu quero só dar um dado aqui, para vocês perceberem uma coisa interessante. Olha aqui. O Brasil, que é a maior nação católica do mundo, a maior nação católica do mundo, em 1970, 95% da população, 95% da população era católica. 95% da população era católica. Isto em 1970. Hoje, os católicos são apenas 64% da população. Então, em 40 anos, a Igreja Católica perdeu no Brasil 27% de católicos. 27% de católicos. É quase um terço de uma população de 200 milhões. Seriam mais ou menos 60 milhões de pessoas inteligentes, viu? Vivas, sabidas, espertas, que largaram o catolicismo por não ter nenhuma mensagem, por não ter nenhuma veracidade bíblica, por não ter nenhuma base bíblica. Largaram a barca de Pedro, que vai afundar, que está afundando, como o próprio Papa disse. Não sou eu que estou falando, ele disse, a barca de Pedro está afundando. E agora ele disse, a barca de Pedro está pior do que quando eu entrei. Por isso eu vou embora, porque eu não sei remar. Quase que ele cantou aquela musiquinha. Esta barca virou, vou deixar de remar, vou pro fundo do mar, porque eu não soube remar. É uma musiquinha que se cantava nas rodas de criança, né? Ele só faltou cantar essa musiquinha para sair. Então, o catolicismo perdeu 27% aqui no Brasil. Aí o que a Igreja Católica tentou fazer? Tentou colocar o carismático para reavivar a igreja. Eu já disse várias vezes em oportunidade que o carismático é aquele que não crê mais na Igreja Católica, não crê na Igreja Católica, sabe que o evangélico é a verdade, é a verdadeira, mas ele não tem coragem de sair da Igreja Católica e de entrar no evangélico. Então ele ficou no meio, ficou carismático. Ficou carismático. E mesmo assim, a Igreja Católica não conseguiu colocar no Brasil mais que 10 milhões de carismáticos. Quando colocou 60 milhões de evangélicos, não conseguiu colocar 10 milhões de carismáticos. Ainda que o carismatismo do Brasil seja dirigido por um astro da Rede Globo, por uma estrela da Rede Globo, que é o Padre Marcelo. Ainda com ele não chegou a ter o brilhantismo que aquele pastorzinho lá do canto, não sei da onde, que é um modesto fazedor de obra. Fazedor de obra, não vamos nem falar fazedor de obra. Construtor de muro, rebocador de
de favela. Ele tem lá a sua igrejinha com 25, 20, 30, 40 pessoas, que ele põe o verdadeiro evangelho. E aí um ilustre, uma estrela não conseguiu levar 10 milhões de pessoas com ele para o carismatismo da Igreja Católica. Então vocês vejam a situação drástica que a Igreja Católica está passando. E vamos agora verificar nessa revista aqui mais 3 causas do abandono da barca pelo Papa Bento XVI. Ontem nós vimos 2, que era a velhice dele e que era a doença dele. Nós vimos que a velhice, a promessa de Deus é que o velho, aos 100 anos, se morrer, vai morrer como jovem. Isso está escrito em Isaías. Vimos que no Salmo 92 está escrito que aqueles que estiverem plantados no átrio do Senhor crescerão como o cedro do Líbano, florescerão como o cedro do Líbano, e na velhice produzirão frutos na seiva, no verdor, com toda a sua força, e as suas forças serão renovadas como a força da águia. Isto é a promessa de Deus para os velhos. E o João Paulo diz: não acredite nisso. Isso é balela da Escritura. Isso é conversa mole da Escritura. Eu, aos 85 anos, já não valho mais nada. Já não presto mais nada. Eu vou me recolher do mundo. Eu vou me trancar num convento. Eu vou fugir do mundo. Oh, meu santo Deus. Olha o que está escrito aqui nessa Escritura. Por isso que eu digo que padre nunca leu Escritura. Bispo nunca leu Escritura. Papa nunca leu Escritura. Porque aqui está escrito: enfrenta Satanás e ele fugirá de vós. Está escrito aqui. Se você correr do Satanás, ele vai te pegar. Enquanto você sobe uma escada, ele atravessa a parede. Não tem como correr do Satanás. Não tem como fugir do Satanás. E a Bíblia ensina: enfrenta Satanás. Enfrenta Satanás e ele vai fugir de vós. Então o Papa preferiu botar a viola no saco e cantar serenata em outro lugar, porque o medo dele, o medo, a falta de fé, a descrença na Bíblia, o desconhecimento da Bíblia não deu a ele coragem de enfrentar a sua velhice. E a doença, então? O que diz a Bíblia? Jesus curou a todos quantos foram a ele. E por que esse Papa não foi a Cristo? Ele deve ter ido em Fátima, em Maria de Lourdes, em Maria das Graças, em Maria do Conselho, em Maria da Boa Morte. Ele deve estar agora agarrado com a Maria da Boa Morte. Porque ele está chegando perto da morte, ele está agarrado com ela, pensando que ela vai facilitar a morte dele. Quer dizer, a santaiada toda que ele recorreu, adiantou do quê? De nada. Adiantou de nada. Agora, essa revista aqui dá 3 razões pelas quais o Papa deve ter renunciado. A primeira razão, diz aqui, olha que coisa interessante. Diz aqui: ele se sentiu abandonado por cardeais, bispos e padres, em sua disposição de dar um basta aos recorrentes casos de pedofilia que conspurcam a igreja. O corporativismo foi mais forte do que o Papa. Isto ficou claro em 2010, na Irlanda. Descobriu-se que milhares de crianças haviam sido abusadas por sacerdotes entre o ano de 1996 e 2009. Agora. Com o silêncio cúmplice de bispos, Bento XVI escreveu uma carta pastoral aos católicos da Irlanda, conclamando-os a reagir e censurando os bispos do país por terem acobertados pedófilos. Então, a primeira causa dele foi essa. Ele quis se levantar contra os pedófilos. E aí ele se sentiu abandonado, gente. Por bispo, por papas, por cardeais, que deviam estar com ele, que deviam estar gritando contra a pedofilia, que deviam estar brigando contra a pedofilia. E ele se viu abandonado. Papa, não fala isso aí não, não mexe com isso não, deixa isso para lá, isso sempre foi assim, e vai continuar sendo, deixa a gente se regalar com a criançada.
Olha só. E o Papa, coitado, queria acabar com isso. Ele acha que isso conspurca a Igreja Católica, ou seja, e torna imundícia a Igreja Católica. Torna imundícia a Igreja Católica. Porque é claro que se o padre que se dedica a Deus, que diz que é de Deus, que recebeu um munus de Deus, se ele vai pegar criancinha na sacristia, se ele vai levar criancinha para casa paroquial, se ele vai fazer coisas feias com criancinha, se ele vai seduzir criancinhas, o Papa, que é a autoridade máxima, tem de se revoltar contra isso, tem de gritar contra isso. E ele fez isso. Mas não foi seguido pelos bispos, não foi seguido pelos cardeais, não foi seguido pelos padres. Eles devem ter como é que se diz, feito o seguinte comentário: e papinha infeliz, o que ele tem a ver com a nossa vida? O que ele tem a ver com a nossa vida? Deixa a gente se virar, por que ele agora vem se levantar contra nós aqui? E o Papa ficou muito triste com isso. Mas outra vez ele demonstra que ele não conhece a Bíblia. Outra vez ele demonstra que não conhece a Bíblia. Porque veja bem, essa pedofilia na Igreja Católica não é nada mais, nada menos do que ataque demoníaco dentro da Igreja Católica. É o Satanás, é o demônio que está fazendo isso. É o Satanás que leva um sacerdote a sair de uma missa, piscar pelo lado direito para o coroinha e levar o coroinha para trás do altar. É o cão, é o Satanás, é o demônio que faz isso. Se ele sabe de uma coisa dessa, como é que se tira o demônio? Como é que se põe o demônio para correr? É enfrentando o demônio em nome de Jesus. Não adianta você chegar no demônio e dizer assim: pela intercessão de todos os santos, pela intercessão de todas as Marias, você sai. Não sai, meu filho, não sai. O único nome que tira o Satanás, que põe o Satanás para correr, é o nome de Jesus. Isso eles não conhecem a Bíblia. Outra coisa mais, formaram padres para exorcitar. Formaram padres, curso de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, e conseguiram formar 36 padres para bilhões de Satanás que estão espalhados nesse mundo. Não sabem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, que o poder de expulsar Satanás é de cada um dos cristãos, é de cada um de nós. Cada um de nós temos esse poder, e cada um de nós podemos exercitar esse poder. Eles não sabem disso, eles não conhecem isso. Então o Papa correu do Satanás, correu do cão. Ele escreveu uma carta aos bispos, concitando-os a se tornarem verdadeiros cristãos, concitando-os a largarem o Satanás. Mas não é assim que se larga do Satanás. O Satanás se larga mediante ordem de quem tem autoridade contra ele, em nome de Jesus. Uma razão que eu não posso admitir, eu não posso entender que um padre pedófilo apenas receba uma cartinha: você toma cuidado, né? Vai ver que está escrito até assim: ó, se você for fazer, não faça tão às claras, ou não traga prejuízo para as pessoas. Preste bem atenção, o que tem que ser feito com o pedófilo é colocar o diabo para correr dele. É colocar o diabo para correr dele. Essa é a verdade. Aí a revista fala uma segunda causa, que foi o Banco do Vaticano. Que foi o Banco do Vaticano que foi pego, gente. O Banco do Vaticano foi pego com operações esdrúxulas, esquisitas, de lavagem de dinheiro, de colocação de dinheiro em obras contrárias à lei de Deus. O Banco do Vaticano foi pego com alcance, com roubos lá dentro. E aí foi uma briga muito grande entre os cardeais para saber quem é que nomearia o novo presidente do banco. Cada um queria o seu. Mas por quê? O que será que o cardeal tem de ver com o presidente do Banco do Vaticano? O que ele tem de ver com isso? Por que ele quer que seja um amigo seu, o presidente do Banco do Vaticano? Por que o outro quer que seja um amigo dele, o presidente do Banco do Vaticano? Porque todos querem meter a mão lá dentro, é isto? E é isso que a revista diz. O Papa ficou completamente aturdido
quando viu o interesse financeiro de muitos cardeais dentro do Banco do Vaticano. Aí eu pergunto, também isto não é ação do demônio dentro da igreja? Também isto não é ação do demônio contra a Igreja Católica? E qual é o remédio contra a ação do demônio? Papa João Bento XVI, não é fugir do demônio, não é correr do demônio, não é entrar debaixo da cama do demônio, não é jogar a toalha no chão, não é entregar a rapadura, não, é enfrentar o cão, é enfrentar o diabo em nome de Jesus. Essa é a atitude que nós devemos ter diante do Satanás. Essa é a atitude que nós devemos ter diante do Satanás. E ele deu um péssimo exemplo para o católico. O católico agora está aturdido. Como é que eu vou fazer para tirar o Satanás da minha casa? Eu acho que eu vou correr, né? Correr para onde? Se onde ele vai está cheio de Satanás. Esse é o problema. Correr para onde? Vai para casa da mãe, chega lá, o pai está brigando com a mãe, Satanás está ali, né? Vai para casa do filho, o filho está largando a mulher, o diabo está ali, né? Vai para o trabalho está aquele inferno de gente brigando, gente, né? O diabo está ali. Então, do diabo não se corre, gente. Do diabo não se corre. O diabo a gente enfrenta em nome de Jesus. Isso o Papa não sabe, coitado. Com 85 anos não aprendeu. Não ensinaram para ele isso. E não passaram para a Igreja Católica isso. Por isso o católico sofre tanto. Por isso o católico está aí tão cheio de problemas. Por quê? Porque não sabe que ele tem poder de tirar o Satanás da vida dele. E que não é santo nenhum que vai tirar o Satanás da vida dele. Aí vem o terceiro motivo porque ele saiu. O seu mordomo, o homem da sua confiança, o homem que senta com ele à mesa, o homem que põe a roupa nele, o homem que está com ele de dia e de noite, rouba os documentos sigilosos que ele tinha, documentos que diziam do alcance do Banco do Vaticano, documentos que diziam dos interesses dos cardeais do Banco do Vaticano. Ele rouba esses documentos e ele coloca esses documentos na imprensa, que até agora também não foram divulgados. E há quem diga que o Papa cedeu a troca, ou seja, eu saio, mas vocês não divulguem esses documentos. Há quem diga isso, não posso provar nada, não sei de nada, mas há quem diga que o Papa fez uma troca. Eu corro, vou embora, ponho a viola no saco, vou fazer serenata lá no Colégio das Freiras, né? Por sinal vai ficar muito bem, porque vai morar num apartamento de 450 metros quadrados, né? Nossa, tem muita gente que queria morar em 45 metros quadrados. O dele é 450. Vai ganhar 3 mil euros por mês livre. Livre de casa, livre de comida, livre de como é que chama? De serviçais. Livre de tudo, né? Vai ganhar. Vai ficar lá corrido. Eu conversando com um ringista de galo, ele disse que o galo corrido eles matam. Que não serve para nada mais. Aí ele disse que o secretário cardeal Tarcísio Bertone, que é a eminência parda, que é o galinho de briga lá dentro do Vaticano, ele não queria nenhum dos nomes que foram apresentados, ele queria o nome dele, uma pessoa ligada a ele, uma pessoa que ele mandava. Agora, por que será que esse Bertone queria isso? E não vamos ficar surpresos se esse Bertone não se tornar o próximo Papa da Igreja Católica. Por último, vamos ler aqui um cartão maravilhoso que eu recebi agora na praia de uma entidade maravilhosa que se chama os Mensageiros da Felicidade. Esses Mensageiros da Felicidade, eles estão sediados lá em Guarujá. E durante o dia, uns meninos, todos vestidos de palhaço, saem para vender esses cartões, para ajudar na obra de assistência aos excepcionais. E eu comprei esse cartão que diz assim: pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Diz assim: em pouco vou construindo o meu castelo, com as pedras que vou encontrando durante a vida. Pois obstáculos são feitos para serem superados. E eu sou um guerreiro da vida, pronto para vencer. Pois sei que com Deus ao meu lado, não preciso temer. E com a força e fé, eu sei que vou vencer. Ah, se esse cartão tivesse chegado na mão do Papa Bento XVI, antes dele fazer esse gesto tresloucado de largar a barca de Pedro. Talvez ele podia dizer: vou pegar mais essa pedra para construir o grande castelo
que é uma igreja cristã de verdade, uma igreja ligada a Cristo de verdade, uma igreja em que Cristo é a cabeça e Cristo é a pedra. Ele faria muito melhor se ele tivesse, ao invés de correr, ele tivesse dito assim: gente, eu continuo sendo papa da igreja, mas o cabeça da igreja daqui para frente é Cristo. E a pedra fundamental da igreja daqui para frente é Cristo, e não mais Pedro. Ah, se ele tivesse feito isso, ele teria ficado marcado na história da cristandade por toda a eternidade. Mas preferiu correr, levando com ele a pedra falsa, o pedrisco, que é a pedra de Pedro suportando a igreja católica. E a cabeça da igreja católica, tão vã, tão volúvel, tão fraca, como foi a cabeça desse Papa. Então, meus irmãos, amanhã nós voltaremos para dizer a você que qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o problema da sua vida, qualquer perseguição que você sofrer, qualquer que seja a noite que você está enfrentando, qualquer que seja a tempestade que nesse momento está batendo no seu barco, você resista, não desista, porque a cada noite que você passar no sofrimento da aflição, raiará para você um amanhã florido de sol, para a sua glória e para a honra de Deus e para a honra de Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora de novo, para que o povo católico aproveite esse episódio e medite melhor na situação do catolicismo e abandone a barca de Pedro e venha para a barca de Jesus. A barca de Jesus, que esta vai chegar ao Pai, esta vai vencer todos os mares, o timoneiro dela, que é Jesus, nunca vai abandonar o barco. Vamos pedir ao povo católico que tenha juízo agora, que se coloque diante de Deus e que entre no mandamento de Cristo, no mandamento de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar agora por todo o povo católico, Senhor. Esse povo católico que agora está sem pai, porque o Papa, que é o seu pai, sumiu, desapareceu, largou o barco. E está sem mãe, porque essa mãe que eles têm nunca teve vida eterna, como eles querem que tenha, e não está também nos céus. E que eles, diante disso, eles venham para a Bíblia, eles venham para a Escritura Sagrada, eles leiam a Escritura Sagrada, eles achem a Escritura Sagrada verdade, e diante disso, eles se tornem também evangélicos, eles venham para a verdadeira igreja, que é a igreja de Cristo. Pai Celestial, ilumina o catolicismo agora. Espírito Santo de Deus, ilumina os católicos, para que eles venham para o rebanho de Cristo, para que eles venham à luz de Cristo, para que venham para a verdadeira salvação. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.